Olá, Medvets, tudo bem? Eu me chamo Beatriz e hoje eu trouxe alguns amigos veterinários para que a gente possa ter uma maravilhosa aula sobre alguns assuntos que podem ser uma grande dor de cabeça para nós, né, estudantes de medicina veterinária, que são, os assuntos são sistema endócrino, órgãos dos sentidos relacionados à visão e também glândulas do sistema digestório. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! Oi meninas, tudo bom? Eu hoje trago pra vocês fofocas do mundo das glândulas endócrinas. E pra falar sobre elas, temos que ter noção de quê? De que temos uma mestre. Que é quem? Que é a hipófise. A hipófise, sabe onde ela está localizada? Na parte ventral do nosso encéfalo. Entre o encéfalo, né, no caso, e os ossos do nosso crânio. E para poder falar sobre ela, temos que saber que ela produz vários hormônios. Que hormônios são esses? Ela é tão babadeira que ela influencia na produção de hormônios da nossa tireoide. Hormônios do crescimento, hormônios reprodutivos, tanto do ovário quanto do testículo. Hormônios adrenais. Adrenais aonde? Aqueles coleguinhas que ficam perto dos rins. Hormônios da tireoide. Então, ela estimula vários processos de criação de hormônios. E ela tem uma amiga chamada pineal. Elas são amigas, são vizinhas, na verdade. Elas vão estar próximas da outra. Também na parte do cérebro, que é a pineal. E a pineal, ela produz a melatonina. E a melatonina é responsável, além de regular o nosso ciclo, né, do sono, dos animais, também pode estar ligado com a reprodução. E algumas espécies entram no ciclo para reproduzir com influência da melatonina. Acredita? Por exemplo, os equinos. Os equinos, quanto mais luz tiver, e, né, obviamente, a luz influencia na produção da melatonina, os cavalos, né, os equinos, entram no seu processo de reprodução. Com os ovinos é ao contrário. Quanto menos luz tiver, aí sim eles entram no seu processo de reprodutivo. E agora vamos falar sobre quem? Sobre a tireoide. Lembra que eu comentei a hipófise que ela estimula a produção de alguns hormônios da tireoide? Então, esses hormônios são quem? São a T3 e T4, correto? Correto. E e os hormônios são T3 e T4, correto? Correto. Agora você tem que entender o seguinte, que eles estão interligados com o quê? Com o nosso controle do quê? Do metabolismo. Isso aí. Mas tem um outro, o calcitonina, que é o quê? O armazenamento de cálcio. O armazenamento de cálcio aonde? Ele tira o cálcio do sangue e leva para os ossos, que é lá que acontece o armazenamento. Também aqui na região da tireoide, ela também tem uma amiga igual a hipófise, que é quem? A paratireoide. E ela é minúscula. Ela fica localizada também na tireoide. E como? A hipófise tem a glândula pineal como amiga, a tireoide tem uma também, que é a paratireoide. E a paratireoide, também localizada na tireoide, produz um hormônio que é ao contrário do que a tireoide produz. E esse hormônio é o inverso do produzido na tireoide, que é o seguinte: enquanto um tira o cálcio do sangue e armazena nos ossos, esse faz o inverso, tira dos ossos e leva pro sangue. Então, quando o animal tá naquele processo de com débito. Então, quando o animal está naquele processo de tá com alguma deficiência de cálcio no sangue e não tá tendo reposição por alimentação, é retirado dos ossos e passado pro sangue, para tentar fazer aquela reposição. Por isso que é comum ter osteoporose. Agora vamos descer um pouquinho e vou te apresentar aqui as adrenais. As adrenais são vestes também de um outro órgão, que é os rins. Então temos os... Vamos ser lúdicos agora, tá bom, amigos? Rins aqui e umas... Agora é o momento de sermos lúdicos. Vamos imaginar que são os seus rins aqui, beleza? Beleza. Aí, um pouco acima, fica aqui as glândulas adrenais. E o que é que elas fazem no mundo das glândulas endócrinas? Porque tem noção do seguinte, que no córtex das adrenais é produzido os hormônios. O cortisol, que é o hormônio liberado em resposta ao estresse, e a aldosterona, que é o hormônio que é responsável por regular a pressão arterial no nosso sangue. Correto? Correto. E agora vem a medula. O que a medula produz? Dois hormônios também, que são ligados com a nossa resposta, nosso sistema ativo, né? Que é a resposta do nosso sistema ativo, nosso sistema de fuga. Que é quem? A noradrenalina e a adrenalina. Simples. Acabou. Ainda, na nossa cavidade abdominal, temos também o pâncreas. O que seria o pâncreas? O que ele produz? O pâncreas produz a insulina, o glucagon, e também produz substâncias enzimas digestivas. Então, quando a gente fala de insulina, a gente tem que lembrar sempre de quê? De açúcar. Então, é sempre quando tem excesso de açúcar e hormônio de metabolização. E tem o timo, né? A gente tem que falar sobre o timo. O timo, ele é um pouco peculiar. E o que acontece? O queridinho fica na parte cervical, né? Dos animais. Só que é só por um período de tempo. Porque ele não se dá o trabalho de ficar a vida toda. Ele fica só quando os animais são jovens e ainda não tem um sistema de defesa. Certo? E o que ele faz? Ele fica na parte cervical, né? E ele é responsável pela maturação de linfócitos. Então, ele só é responsável por isso, por maturação de linfócitos. Enquanto o animal ainda não tem um sistema de linfonodos, um sistema ainda pra poder se defender. Então, quando o animal já fica um pouco mais velho, ele, vai-se embora e deixa a bagunça pros outros. Lembra quando eu tava falando sobre as adrenais, que tinha os rins e elas aqui? Vamos falar sobre os rins. Os rins, eles produzem alguns hormônios também, que são quais? A renina, que é responsável por regular a pressão arterial do nosso sangue. E tem um nome que eu não sei pronunciar, então ele lê. Também, calma aí que eu li, que eu não sei pronunciar agora. Eritropoietina, que é o quê? A produção de hemácias. Então, tá bem ali. Que é o calcio, também não sei pronunciar. Um minuto. Calcitriol, que é o quê? Ele ativa a vitamina D. Então, ele é responsável pela metabolização também das vitaminas D e dos cálcios. Fim, acabou. Agora, pra finalizar, temos aqui os dois órgãos reprodutivos, que do feminino, no caso, são os ovários, que produzem as gametas, os folículos, e o masculino, que é o testículo, que produz os espermatozoides e gametas masculinos. Os dois têm, teoricamente, as mesmas funções, só que em corpos diferentes, né? Porque eles definem as características sexuais dos animais, né? Dos seres mamíferos. E é o seguinte, o ovário, ele produz dois hormônios, estrogênio e progesterona. O estrogênio está vinculado com a questão do início do ciclo reprodutivo. E a progesterona é responsável por manter um embrião fecundado e para receber esse embrião. Quando o corpo não produz progesterona, pode ocasionar um aborto. E essa é uma das maiores causas nos animais. Eu trouxe tudo mastigadinho pra vocês entenderem tudo. Então, beijinhos. Espero que tenham entendido. Tchau! Olá!
Muito obrigado por me confiar a chance de estar aqui nesse jornal maravilhoso, dando essa entrevista e explicação sobre as glândulas salivares. Eu lhe garanto que no final dessa explicação, você e seus telespectadores não terão nenhuma dúvida em relação às glândulas salivares. As glândulas, elas produzem substâncias. E as glândulas salivares, como o próprio nome já diz, produzem saliva. Então, elas estão localizadas majoritariamente ali na cavidade oral. Isso é muito importante a gente saber, porque vai ajudar a gente a localizar elas. Morfologicamente falando, é muito importante a gente saber disso, para saber onde essas glândulas estão localizadas. Enfim, os animais possuem 4 glândulas de um lado do rosto e 4 glândulas do outro lado do rosto, totalizando então, no mínimo, 8 glândulas. Enfim, nas glândulas externas, a mais ventral, a orelha, nós temos as glândulas parótidas. E ventral as glândulas parótidas, nós temos as glândulas mandibulares. Como o próprio nome já diz, está localizada aqui, na curvatura da mandíbula. Ou, falando do jeito mais profissional, ela está localizada, então, no ângulo da mandíbula. Então, as glândulas mandibulares estão localizadas ventral, as glândulas parótidas, e aqui, no ângulo da mandíbula. Olha só. E nós temos as glândulas internas. Como eu falei, era muito importante você saber que estão localizadas ali na cavidade oral, porque as glândulas sublinguais estão localizadas ventral na cavidade oral. Então, as glândulas sublinguais estão localizadas ventral na cavidade oral. Ainda falando sobre glândulas internas, nós temos outras glândulas que são divididas em duas, que são as glândulas dorsais. As glândulas bucais dorsais. As glândulas bucais dorsais ficam mais próximas nessa região aqui, dos olhos. Dorsal, fica localizada aqui mais próximo nessa região dos olhos. Então, as glândulas bucais dorsais ficam localizadas aqui nessa região mais próxima aos olhos. Enquanto as glândulas bucais ventrais ficam localizadas ali mais ventral, como o próprio nome já disse. Uma curiosidade muito interessante que você tem que se atentar é que as glândulas bucais ventrais também podem ser chamadas de glândulas bucais zigomáticas nos cães, porque ela fica ali próximo ao osso zigomático. Então preste atenção, uma curiosidade muito interessante. Vamos para um pequeno resumo antes de eu encerrar aqui com vocês? Vamos lá, quais foram as glândulas que eu falei para vocês? Ventral, a orelha, nós temos as glândulas parótidas. Ventral, as glândulas parótidas, e perto aqui do ângulo da mandíbula nós temos as glândulas mandibulares. Nas glândulas internas, nós temos as glândulas bucais dorsais, mais próximo da região dos olhos. Nós temos as glândulas bucais ventrais, que fica ali mais ventral. E, curiosidade, no cão, as glândulas bucais ventrais também podem ser chamadas de glândulas bucais zigomáticas. Enfim, eu te disse que você não ia ter dúvida nenhuma. Então, é isso minha explicação e minha entrevista. Eu devolvo aí para a âncora do canal. E muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Eu sou a Rayane e eu vou falar sobre os órgãos do sentido. Esses órgãos são responsáveis pelas sensações do nosso corpo. Eles são responsáveis por dar essas sensações. São a visão, a audição, olfato, gustação e tato. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a visão. Os animais domésticos, eles não apresentam o globo ocular, que é o famoso olho, na mesma posição do crânio. Existem animais que apresentam os olhos com a mesma posição, que é mais para frente e é mais perto do nariz. Os animais que não são domésticos, eles têm um olho mais lateral e é muito comum para a espécie. Os carnívoros, são predadores, eles têm um olhar mais para frente e se chama binocular. As presas, os equinos, os ruminantes, os suínos, são mais laterais e têm um ponto cego também. O globo ocular tem 3 componentes.
Melhor dizendo, são 3 camadas. Existe uma camada externa que se chama fibrosa. Nós conseguimos ver ela. É toda a parte branca do olho e a parte transparente que nós encostamos. Ela faz parte também. Ela forma a proteção. E temos também a túnica vascular, que fica logo após a túnica fibrosa. Ela tem como função a regulação da lente da pupila. E, por último, temos a neural, que converte estímulos visuais em impulsos nervosos. E eu acho que a Ana Beatriz agora vai continuar falando. Bom, eu irei dar continuação ao que a veterinária Rayane estava falando. Ela estava abordando a questão dos órgãos do sentido, que ali focando nos olhos, né? Ela focou, né, ela se aprofundou muito mais nas questões fisiológicas dos olhos e também falou algumas partes anatômicas, mas eu irei me aprofundar muito mais nas partes anatômicas, nas partes anatômicas dos olhos dos animais. Bom, iremos começar então com o quê? Nós temos 3 camadas nos olhos dos animais. Temos a túnica fibrosa, a túnica vasicular ou uveia e temos a túnica... Temos a túnica neural ou interna dos olhos. Bom, a túnica fibrosa, ela é tecido colágeno, contém colágeno nela e a gente tem, né, as partes que ela é mais externa, então a gente consegue ver, por exemplo, nos animais, em nós também, que essa parte branca do olho e a parte transparente, que obviamente não é assim que se fala, né? A parte branca do olho nós chamamos de esclera e a parte transparente do olho nós chamamos de córnea, né? Então ali, como a veterinária Rayane mencionou, essa é a parte que dá formato aos nossos olhos, né? Dá formato aos olhos dos animais e aos nossos também. Bom, a segunda parte é a túnica vasicular ou uveia, que ali vai estar a íris, vai estar o corpo ciliar e o coroide. Bom, a íris, ela fica logo após a córnea, né? Que é a parte colorida dos nossos olhos, é a parte que tem pigmentação e que vai dar cor aos nossos olhos. Então, um olho vermelho ou uma íris azul, uma íris castanha, que é a mais comum, uma íris verde, coisa assim, é ali onde vai ter a pigmentação, é onde vai ter a pigmentação que vai dar a cor dos nossos olhos, certo? E dos animais também. E a gente tem o corpo ciliar, que é ali na parte interna, né, que dá a volta na íris, e nele nós temos as fibras zonulares, que suspende, né, ali a lente cristalina, né? E depois nós temos o coroide, que é a região mais interna, que vai até o nervo óptico, e ele é colado na esclera, né, na parte interna do olho. Também tem uma questão do coroide que ele é muito denso em vasos sanguíneos, então a sua coloração é muito mais avermelhada, né? Então quando a gente ali coloca um flash no nosso olho, vai estar ali vermelho por causa, né, da questão da coroide, que é cheia de vasos sanguíneos, então ela tem essa coloração mais avermelhada. E, por último, nós temos a túnica neural ou interna, que é onde fica a retina, que ela, né, por ser bem mais interna ali, ela é responsável por pegar a luz que entra através da nossa pupila, né, e transformar ela em pulso elétrico. Então, ela é responsável por fazer nós enxergarmos, né, porque só é possível enxergar colocando, né, através ali com luz nos nossos olhos, entrando luz nos nossos olhos. E essa parte da retina, que dá essa volta assim ali na parte interna do olho, tem uma parte que ela é cega, que é a menor parte que tem, que é a parte que não entra luz, que não pega luz, então a parte que é cega do nosso olho, que a gente não enxerga de jeito nenhum, mas a maior parte dela, que é a parte óptica, que é a parte que a gente enxerga, né, a parte que pega a luz ali e vai transformar em pulso elétrico. É isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu convidei todas essas pessoas para que possam explicar assuntos tão complicados de uma maneira muito mais
simples, porque nem tudo precisa ser difícil. E é isso. Muito obrigado. Beijão.